Santo de casa faz milagres? E eu vou começar o estudo com uma pergunta, e gostaria que houvesse uma resposta pelo menos. Aqui nesse templo, membros desta igreja ou de qualquer outra, a pergunta eu dirijo a você: quem aqui é santo de casa? Vou repetir a pergunta: quem aqui é santo de casa? Caramba, ninguém é santo. Você é santo de casa? Me diga por quê. Por favor, fique em pé e diga por que você é santo de casa. Tão simples como 2 e 2 são 4. Se há um crente aqui, pelo menos um nessa igreja, espero que haja, eu dirigi a pergunta para eles. Se você é um cristão, talvez o único de sua casa, você é o santo daquela casa, então você tem que fazer milagres, e esses milagres acontecerão somente através de uma coisa. Qual é? O testemunho. Como essa pessoa falou aqui, o Jonas vai para o inferno. Tem jeito. Ele não tem testemunho, ele tem ojeriza. Ele se sente repelido pela mulher que ele tem. Da mesma forma que muitas pessoas estão nessa situação em suas casas. Eu acredito que santo de casa faz milagres. Mas é necessário que ele esteja muito bem estruturado na fé, no compromisso, na vida e na coerência. É preciso que ele ande de acordo com aquilo que ele já aprendeu. Cantar bonito na igreja e fazer bonito na igreja é compromisso de fim de semana. Mas viver o que se aprende de bonito na igreja é compromisso de segunda a segunda, todos os dias. Então, vamos orar para que Deus nos abençoe e a palavra possa fluir e ser objetiva nos corações e ao mesmo tempo desafiadora. Senhor, eu creio que Tu estás presente aqui e eu quero clamar em nome de Jesus que a Tua palavra prevaleça e o texto a ser lido possa ser importante para nos revelar a resposta a esta pergunta. Santo de casa faz milagres, ó Deus? Cremos que sim, mas queremos que Tu nos capacite para que sejamos realmente os santos que dentro das nossas casas façamos milagres com os nossos parentes, vizinhos e amigos que ainda não Te conhecem e que eles venham a Te conhecer pelo brilho da nossa luz, em nome de Jesus. Amém. Eu terminei há uma semana atrás de ler um livro do Dr. Benjamin Carson, até já falei dele na igreja, A Grande Visão. Esse livro é precioso porque ele conta a história do maior cirurgião negro da atualidade, na faixa dos seus 50 anos. Ele é a prova viva de que santo de casa faz milagres. A mãe dele, nos anos 60, ficou abandonada pelo marido, com 23 anos mais ou menos. Ela já tinha os 2 filhos pequenos, um com 5 anos, o outro com 3 anos, e o marido a abandonou. E nos anos 60, ser negra no sul dos Estados Unidos era uma barra tremenda, era um desafio. Ser negra, analfabeta, pobre e morar no sul dos Estados Unidos era tudo que um ser humano não desejaria para o seu pior inimigo. No entanto, a mãe de Benjamin Carson tinha uma vantagem: ela era temente a Deus. E por ser temente a Deus, ela fez das tripas o coração para trabalhar em 3 casas domésticas durante a semana, dar a melhor educação para os filhos e dizer a eles uma única coisa: leiam livros e estudem, estudem e estudem. Ela conseguiu fazer dos 2 filhos 2 grandes homens de envergadura internacional. Um deles é o Benjamin Carson. Hoje ele é um dos poucos cirurgiões do mundo, são muito poucos cirurgiões do mundo que fazem as operações que ele faz. Ele fez uma operação alguns anos atrás
em gêmeos craniópagos, ou seja, são siameses nascidos grudados pela parte superior e posterior do crânio. E várias dessas cirurgias que ele fez na América do Norte, na África do Sul, foram bem sucedidas. A grande maioria delas com os 2 gêmeos sobreviventes e algumas com apenas um. Mas isso já mostra a qualidade e a eficiência desse médico, que além de tudo continua sendo temente a Deus. E nesse livro ele lança o desafio, o projeto particular de vida dele próprio. E como eu não encontrei uma tradução adequada para fazer o acróstico funcionar, eu preferi colocar do mesmo jeito que está na língua inglesa. Think big, ou seja, pense grande. Cada uma dessas letras tem alguma coisa que pode nos ajudar, e se você se apropriar disso, você poderá ser também um santo de casa, que haverá de fazer milagres. Então eu vou pedir que alguns irmãos me ajudem, 7 deles. Por exemplo, quem pode ler o que significa a letra T? Rapidinho, onde você estiver. A letra T, levante e leia. O que ela significa? Isso em inglês, depois você traduz. Think é pensar, big é grande, então pensar grande. Na letra T ele quis dizer alguma coisa. O que ele quis dizer? Isso é verdadeiro, irmãos. Cada cristão tem, primeiramente, um talento natural. E, em segundo lugar, um dom sobrenatural que Deus lhe dá. Tem que ser usado. A segunda letra traz um segundo traço que pode tornar você um santo que faça milagre em sua casa. Letra H. Quem pode ler? A segunda virtude que se espera de um cristão que pensa grande é a sua própria honestidade. Uma vida tão limpa que não tem medo de olhar para trás. Terceira, insight. Quem pode ler o que é isso? E dos seus próprios. Insight na língua inglesa é exatamente essa perspicácia, esse feeling, esse sentimento, essa presença de espírito que leva você a sentir a vida, a saber qual é aquilo que Paulo falava, por exemplo, qual é a tua função no corpo, é orelha, é ser o ouvido, é ser a boca, é ser a mão, e você tem perspicácia para perceber tua posição, mas ao mesmo tempo teus erros e os erros dos outros, e lidar com isso. Nice é uma outra letra, que faz parte desse acróstico. Nice é o quê? Você já tentou ser bom, pelo menos durante uma semana na vida? Não importa a quem, nem em que circunstância, apenas ser bom. Quer dizer, uma pessoa que tem o pensamento grande e entende em cada letra um dever para si, ela vai ser um santo que vai fazer muitos milagres, porque vai surpreender as pessoas. Ser bom é algo que quebra barreiras e abre espaço. Knowledge é conhecimento. O que significa isso? Pode ler, outra pessoa. O que é conhecimento? Quer dizer, ninguém pode viver à margem do conhecimento. Ninguém nasce sabendo, ninguém aprende por osmose. Não adianta pensar, você vem no estudo bíblico, no culto, e senta aí, ou então pega a sua Bíblia, bota na cabeça assim, e faz um transe. Ela não vai penetrar, não vai entrar. Você tem que adquirir o conhecimento pelo processo natural. Meditação, leitura, aplicação, obediência. Então, se você formou a primeira palavra, forme a segunda agora. O Big tem 3 coisas importantes, e isso funcionou na vida de Benjamin Carson. Letra B vem de books. Todo mundo sabe o que é isso, mas quem que pode ler, por favor? Querem ver? Qual foi a última vez que você leu um bom livro? Aqui, por favor, levante a mão. Há uma semana atrás, quem? 2 pessoas. Há um mês atrás, 3 pessoas. Há 2 meses atrás, há 10 anos atrás. Quer dizer, então, eu ia perguntar há 2 meses, 3 meses agora, qual foi a última vez que você comprou uma pizza? Ontem? Sábado? Sabe quanto custa uma boa pizza? Boa mesmo, no capricho? Quanto custa? Quanto?
16, 15 reais. Um bom livro está nessa faixa. Se for um melhor ainda, um pouco mais, 20 reais. Mas nós não compramos tantos livros quanto compramos tantas pizzas assim. Então você quer pensar grande? Tenha livros, aprenda a ler e você vai absorver muitas coisas através de ensinos e da história de muitas pessoas. A letra I significa o quê? Quem pode ler? Quem é bom de inglês aí? In-depth learning. O que significa isso? Pode falar, pode ler. Vocês acham que nós, como cristãos, precisamos aprender a fundo? Ou basta simplesmente navegar no raso? A fundo ou no raso? E quando você aprende a fundo qualquer questão, aquilo fica contigo até a beira da morte. Você aprenderá a ser fiel até a morte. A morte, não a morte pela velhice, ou pelo câncer que vai te tomar daqui a alguns anos, seja lá o que for, ou por um atropelamento que vai ceifar a tua vida, mas aquela morte que vai te custar o sacrifício de você mesmo, por não negar a fé. É esse estilo de morte que nós temos que pensar. Então, aprender a fundo qualquer questão produzirá convicção em você. Pensar grande é tudo isso. E uma última coisa, quem pensa grande é santo de casa e fará milagres na sua casa e na sua vizinhança. Não vai mais perguntar, vai dizer: eu sou um santo de casa que faço milagres. Letra G não podia ser diferente. God vem de Deus, viver para Ele, falar dele em público e adotar princípios e valores para a vida. Princípios e valores que vêm de Deus. Vamos pensar em termos cristãos, não apenas em termos de ser membro de igreja, pelo menos por um instante. Há ou não há uma diferença entre ser cristão e ser membro de igreja? Só uma pessoa teve a coragem de me responder. Há ou não uma diferença entre ser membro de igreja e ser cristão autêntico? Há. Deveria ser as duas coisas iguais. Idealisticamente falando, as duas coisas deveriam caminhar na mesma proporção. Mas por essa história que os irmãos viram dramatizada aqui, eu pergunto: o que eles ensinaram aqui? É um sonho, é uma utopia, é uma tragédia ou é uma triste realidade? O que eles ensinaram aqui? É uma triste realidade, que só vai se corrigir quando nas nossas igrejas existirem aos montes os tais santos de casa, fazedores de milagres. Eu acredito que santo de casa faz milagre. A minha mãe conseguiu isso. Durante vários e vários anos, sabendo que o filho estava fora da igreja, sabendo que a filha não estava mais na igreja, apenas foram na igreja durante um certo tempo de infância e adolescência, e depois se afastaram da igreja, aquela senhora de cabelos brancos agora orava secretamente, com muita paciência, convidava dominicalmente, insistentemente, sem nunca dar um mau testemunho, tendo um marido policial militar, severo, duro na queda, osso duro de roer, e tendo 2 filhos que estavam distantes do evangelho. Ela orou, testemunhou, com paciência e brandura, foi uma santa que fez milagre. Um dos milagres está falando com vocês agora. Ok? Então eu acredito que santo de casa faz milagres, eu não tenho dúvida disso. Mas o texto principal do nosso assunto é santo de casa. Não é o santo que o marido xingou a mulher aqui. Do que ele xingou a mulher? Ou foi o filho? Não sei. Foi Filipe que falou? Santo do quê? O que é santo do pau oco? Os irmãos sabem o que é? Da onde veio? Mas sabe da onde veio essa história? O santo do pau oco, há muitos anos atrás, para esconder dinheiro, contrabando ou qualquer coisa, as pessoas, porque ninguém desrespeitava os santos de lado algum, elas faziam com madeira um santo oco, e ali colocavam tudo que queriam para levar, para transportar, para contrabandear, para, vamos dizer assim, fugir de todas as pessoas que procuravam ouro, estava tudo lá dentro. Conseguia passar porque ninguém, naquela época, há 200, 300 anos atrás, ousaria barrar uma pessoa vestida de padre ou vestida de qualquer outra manto sagrado, e aí a pessoa estava muitas vezes só com a casca.
Ou seja, o pau era oco e por dentro não havia santidade nenhuma. O que havia muitas vezes era o ouro roubado, o dinheiro roubado e tantas outras coisas. Por isso que quando você chama uma pessoa de santo do pau oco, é que você está dizendo, por fora bela viola, por dentro é pão bolorento. Quer dizer, por fora é um sepulcro caiado bonito, por dentro é um monte de osso fedido, como a outra que ligou falou, né? Meu marido chega em casa fedido. Mas será que não tem muito crente que fede e não exala o perfume de Cristo? Então vamos pensar um pouco no santo de casa de 2 Timóteo 1,5. Quem achar primeiro, por favor, leia. Quantas gerações aí nesse único verso? Quantas gerações? Ó, a avó, a mãe e o filho. O que aconteceu nessa família cujo pai era grego, totalmente gentil, pagão? O que aconteceu? A avó testemunhou para a mãe testemunhou para o filho, e o filho estava ali para substituir o grande apóstolo Paulo. O jovem Timóteo era fruto de uma casa que tinha uma santa, outra santa. Tinha um demônio lá também, mas os dois santos eram muito mais poderosos do que o demônio ímpio, que era o pai de Timóteo, que nem nome tem, apenas era grego e fim de papo. Aqui nós vemos a prova ou não de que santo de casa faz milagre. Como é que a avó Lloyd e a mãe Eunice fizeram o milagre? Qual a virtude delas? Que está aí no versículo 5. A fé sem fingimento. Onde existir uma pessoa que tenha fé sem fingimento, aí está um santo que fará milagres. Não vai encontrar facilidades, não. Não pense que é o seguinte, você chega lá em casa, mulher, por exemplo, que tem marido não crente, chega lá e assume ares de pastora. Cuidado com essa pose de pastora que muitas vezes algumas mulheres querem ter. Se o marido não é crente, 1 Pedro diz, olha, testemunhe, sem abrir a boca. E através do honesto comportamento das suas esposas, os seus maridos chegarão ao conhecimento da verdade. Santo e santa de casa, com fé, sem fingimento, hão de fazer milagres, a tempo e a fora de tempo, conforme a vontade do Senhor. Uma outra consideração, e aí entramos no texto que está aí na nossa apostila. A história de José confirma que santo de casa faz milagres? Confirma ou não? A história de José. Eu coloquei duas considerações aí. A história de José confirma que santo de casa faz milagre, apesar de e por causa de. Somente para recordar. José, por exemplo, na sua adolescência, nos seus 17 anos, ele teve uma atitude, muitas vezes, que podemos considerar como soberba. Apesar de ter recebido uma visão de Deus e não tê-la compreendido completamente, ele era meio dedo duro dos irmãos, ele fazia fofocas, ele aproveitava que ele era o queridinho de Jacó, e ele fazia muitas intrigas dos filhos, irmãos com o pai. Então, apesar de todo esse problema em casa, apesar de toda a predileção escancarada que Jacó tinha por ele, apesar da própria imaturidade espiritual de José, ele foi um santo de casa que fez milagres 20 anos depois. E por causa de Deus estar andando com ele, ou seja, de cadeia em cadeia, de tentação em tentação, de prisão em prisão, de desgosto em desgosto, por causa de tudo, a Bíblia diz no capítulo 38 ou 39, que o Senhor Deus era com José. Então, apesar de José e por causa de Deus, nós podemos afirmar que José foi um santo de casa que fez milagres. No último instante do livro de Gênesis, quando ele está com a faca e o queijo na mão, depois de toda a história já bem conhecida, ele olha para os irmãos e diz com toda a serenidade: vocês quiseram fazer mal para mim, mas o Senhor reverteu o mal em bem. E ele conseguiu restaurar, salvar, preservar a vida de toda a família e não se deliciar com a vingança. Porque dizem que vingança é um prato que se come quente, não é? Ele não quis fazer isso. E foi um santo de casa que fez muitos milagres lá. Agora, então, com todas essas considerações, há um texto aí que eu deixo como o lema para vocês. Não adianta só fazer esse estudo agora.
É preciso encarar isso como desafio para a minha vida e para a tua vida também. Porque é muito mais difícil testemunhar em casa do que na própria igreja. Em casa, quando você viveu 20 anos sem Jesus e se converteu aos 21, tua mãe e teu pai te conheciam 20 anos antes e começam a te conhecer agora. É certo e evidente que eles vão cobrar, porque basta alguém levantar a mão e dizer aceitei Jesus, o olhar de todo mundo está crivado em cima dele, e aí começa a cobrar. A Bíblia diz que ele tem que ser luz, a Bíblia diz que ele tem que ser sal da terra, a Bíblia diz que ele tem que ter uma ética, que ele tem que ter amor, que ele tem que perdoar, que ele tem que suportar, que ele tem isso, que ele tem aquilo, e de repente ele é um pavio curto, ele é uma pessoa explosiva, ou às vezes ignorante, ou dominadora, ou uma série de outros defeitos. Quando chega na igreja, ele cruza aquela porta, parece que ali tem alguma coisinha invisível, uma espécie de fumacinha, ou de uma descarga elétrica, que quando muitos santos do pau oco entram por ali, parece que dá um transe nele, e aí ele chega, irmão, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Quando chega na casa, o homem não pode sentar no sofá, não pode tirar o sapato, não pode assistir uma televisão, ou sei lá o que for, e já vem burdoado em cima. Então, agora nós vamos ler um texto que fala de juventude, mas que mostra que um jovem com a postura de um Timóteo pode ser um santo de casa que faz milagres. Eu peço que alguns irmãos me ajudem, por favor. 1 Timóteo 4, de 11 a 16. Se cada um puder ler um versículo, eu agradeço, em voz bem firme e bem forte, por favor. Vamos lá. Veja que no começo eu coloquei como me foi pedido. Santo de casa faz milagres. Agora eu já mudei, tirei a interrogação e faço uma afirmação. Santo de casa faz milagres. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha 7 virtudes. E todas elas estão aí no texto. Sem muita complicação, sem prolongar muito. O que é necessário? Em primeiro lugar, para que você seja um santo de casa que faz milagres. A primeira coisa que é necessária: seja exemplo. Onde é que está isso? No verso 12. Veja bem: ninguém despreze a tua mocidade. Agora, quando é que ninguém vai desprezar a tua mocidade? Quando é que ninguém vai desprezar o teu testemunho? Quando é que ninguém vai desprezar a tua fé, nem a tua pregação? Quando você for exemplo. Quais são as áreas que você deve ser exemplo e em que nível você deve ser exemplo? Opa! No verso 12, em primeiro lugar, em que nível? Antes de dizer em que áreas. Não. Antes, seja o quê? Padrão. Alguém pode me dizer o que é um padrão? Modelo? Ou seja, se copiar por ele, está tudo certo. Então vamos pensar numa coisa assim bem complicada. Se todos os crentes do mundo, eu vou imitar aqui um poeta brasileiro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver, não é? Vinícius de Moraes? Agora, se eu perguntasse assim, se todos os crentes do mundo fossem iguais a você, seria maravilhoso ser crente e pastorear a sua igreja. Que tal? Dá para emplacar esse sonho, esse projeto? Ou não? Vamos precisar de uma garibada, de um concerto aqui, um concerto lá. Então, quer ser santo de casa para fazer milagre? Então entenda, eu preciso ser exemplo. E para ser exemplo, eu tenho que encarar logo o padrão e saber em que áreas Deus quer o meu exemplo. Primeira área,
Na palavra, nessa palavra e também naquela que você tem que aprender, do sim e do não. Ou seja, você é confiável. Se você falar alguma coisa, prometer alguma coisa, é possível confiar em ti ou não? Ou é só... Qual foi o erro de Felipe quando o telefone tocou? Qual foi o erro dele? Ninguém percebeu? Ele deu uma mancada aqui. Hã? Ele mentiu, deu lição de moral na mãe, e depois quando, sei lá, quem foi que ligou? Carol, sei, que nome, né? Carol. Carol ligou, ele não queria falar com Carol, e ficou imitando interferência, qualquer coisa assim. É um erro. Ser exemplo não é isso. Depois ser exemplo no procedimento. Olha, vamos pensar assim no crente Maluf. Promete? Bom, não sei se você é malufista, é só uma brincadeira. Se você não for se for malufista, depois a gente acerta lá fora, não tem problema. Mas essa questão é perigosa. Você tem que aprender que o procedimento é igual o que Jesus falou, pela árvore. Se conhece o fruto, é pelo fruto que se conhece a árvore. Hã? Será que a árvore boa produz o quê? Então, se o fruto é ruim, é a árvore que é ruim, é o coração, é toda a estrutura da vida que é ruim. Não adianta falar, olha, eu ainda não estou pronto. Ou você está do jeito que Deus quer e produz o que Ele manda, ou não. Então, seja um exemplo no procedimento. Seja um exemplo também no amor. É muito fácil cantar sobre amor, não é não? Recebi o novo coração do Pai, que maravilha de hino, né? Qual o adorno desta vida é o amor. Vai por aí afora. Tem igreja que tem até esses dois hinos como lema, como hinos oficiais. E não é fácil cantar. Aliás, cantar é fácil. É só ter o Marcos para ensaiar aí, bota a molecadinha aqui, tranquilo, canta bonito. Agora viver, por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, você não tenha medo da vida, ninguém vai te desprezar só porque você é jovem e só porque você vai me substituir. Você quer ser um santo de casa para fazer milagre? Seja um exemplo, no amor, nesse amor abnegado, nesse amor que não quer nada em troca, nesse amor sacrificial, nesse amor cheio de virtudes. Vamos parar de falar dele e agir. Ser também um exemplo na fé e ser também um exemplo na pureza. Até que ponto você mantém a fé? Até que ponto vai a tua integridade de caráter e de pureza? Ajunte tudo e diga, eu quero ser um santo de casa para fazer milagre, mas o modo como eu chegarei lá é ser um exemplo. Segunda coisa, para você ser santo de casa para fazer milagre, você tem que ser o que também? Olha o verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quem está numa escola secular aqui? Ninguém estuda em nada? Só a irmã ali? Só duas, três? Aquela turminha que está no pré, no ginásio, primeiro grau, segundo grau, faculdade, qualquer coisa assim. Se tem prova dia 20 de agosto e tem um trabalho para entregar dia 22 de agosto, quando é que você tem que estudar e se preparar para os dois compromissos? Dia 25 de agosto? E depois chegar como alguns alunos do instituto chegam, olha, não deu, não dá para deixar para depois, você não pode pegar, certo? Tem alguns que fazem isso. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, aplica-te, seja disciplinado, seja um homem dedicado nestas áreas. A leitura, quem lê sabe, aprende a exortar e tem autoridade moral para ensinar. Do contrário, fica sentado, não se meta a besta a querer ser professor, líder de sociedade, qualquer outra coisa, se você não é uma pessoa aplicada. Santo de casa faz milagre, mas para que isso aconteça, você tem que ser responsável também. O verso 14 diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Você já tentou descobrir por que você está nessa igreja? Qual é o teu banco preferido aqui? Está marcado? Você já ficou irritado com o irmãozinho que sentou no teu lugar? Você já deu desculpas quando alguém te convocou para fazer um trabalho, para ocupar um cargo, uma posição? Ou você deu a desculpa de todo membro da igreja do descanso celestial? Tem muitos que não são membros da igreja
militante. São membros da igreja do descanso celestial, porque só entram na igreja, só querem chegar na igreja, se assentar, apenas ouvir. Alguns são tão, assim, displicentes e preguiçosos, que se pudessem desrosquear a cabeça, colocar a cabeça do lado, só para entrar em transe, não ter que ouvir, não ter que pensar, não ter que reagir, eles fariam isso. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, não seja negligente. Há um dom em ti, você recebeu algo de Deus, use. Porque é melhor você gastar do que ficar enferrujado. É melhor você gastar tudo que tem. Como Paulo dizia: eu não considero a minha vida preciosa demais para mim, a não ser que eu complete a minha vida para fazer a carreira de Deus que Ele me deu, chegar ao seu final. Quer dizer, muitas pessoas estão tentando guardar a vida, preservar a vida, vão perdê-la. Mas as pessoas que estão perdendo a sua vida por causa de Jesus, vão ganhá-la melhorada. Quer ser um santo de casa para fazer milagre? Seja responsável na utilização adequada do dom que Deus te deu. Se você tem algum, não sei quantos se preocupam em saber qual é o seu, mas é importante saber. E além de saber, responder como Isaías. Faz tantos anos que ele falou aquilo, 2.600 anos. É muito tempo para só um camarada falar isso. Outros falaram, mas é necessário que outros continuem dizendo. O que mesmo? Eu esqueci o que ele falou. Isso. A maioria está precisando ler Isaías 6 aí. Vamos lá. Santo de casa faz milagre, então seja dinâmico. Verso 15. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Alguém poderia me dizer o que é um nanico? Uma pessoa raquítica? Vamos dizer, vocês estão com medo de falar pensando que é fisicamente? Não, fisicamente, perto de um camarada que joga basquete, eu sou nanico. Não é nada a ver. Agora, onde estão os anões espirituais? Paulo fala deles. As crianças na fé que não podem suportar alimento sólido, as crianças que aprendem apenas os princípios elementares da fé, que nunca demonstram crescimento. Você quer ser um santo de casa para fazer milagre? Então cresça. Demonstre que a tua maturidade está aparecendo. Ou você é dos tais que estão na igreja há tanto tempo, deveriam ser os mestres dos que estão chegando agora, e são as pessoas mais infantis, mais melindrosas, mais cheias de não me toques, a ponto de não terem uma atitude de gente que cresceu, porque se converteu há 20, 30 anos atrás, e ainda necessita que alguém lhe ensine o mobral da fé. Paulo diz: olha, Timóteo, medita essas coisas, ser aplicado, diligente, cuidadoso, e o teu progresso vai aparecer. Aí você vai ser um santo de casa, que fará muitos milagres. Outra coisa que aparece, tudo no verso 16, vamos ler as três juntas. Seja zeloso, seja persistente e seja esperançoso. Juntando esses três com os outros 4, nós estaremos capacitados e qualificados para sermos os santos de casa, fazedores de milagres. Olha o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Na verdade, de quem mais a gente gosta de cuidar? De quem mais a gente gosta de cuidar? Em primeiro lugar, é da gente mesmo ou é da vida dos outros? Porque Paulo está dizendo: tem cuidado de ti mesmo, e depois da doutrina, e vê se com tua vida tem harmonia com aquilo que você diz que crê. Olha só, seja zeloso. Vamos dizer assim, cuida de ti mesmo, cuida da tua vida, cuida da tua consciência, porque olha, cuidar da vida dos outros é uma moleza, é só olhar e deitar falação. Só que eu não olho a vida do jeito dela, do prisma dela, eu não estou lá para saber. Então por isso que Deus proíbe uma coisa que só pertence a Ele o poder de fazer: juízo e julgamento sobre quem quer que seja. Então seja zeloso com você mesmo e com aquilo que você abraçou. Você aprendeu nessa igreja certos ensinos, certas doutrinas, abrace isso, defenda isso, não troque, não fica que nem menininho agitadinho para lá e para cá, sem saber no que crê, acreditando em qualquer coisa que se diz nos 4 cantos da cidade.
Você abraçou uma fé que tem estrutura, que tem história, que tem convicção, abrace aquilo e diga: é nisto que eu creio. Foi muito bonito ver o Marcos falando do Wallace. Eu assisti também, filmão, né? Mas quem é que chegaria na beira da morte, vendo uma tremenda foice em cima da cabeça, e ao invés de pedir misericórdia, gritaria à custa da própria vida aquilo em que acredita? Não é todo mundo que faz isso. Por isso, seja zeloso. Depois, seja persistente. O verso diz assim: continua nestes deveres. Quer dizer, não basta você ser muito espiritual na semana jovem. Que maravilha, né? Na semana jovem todo mundo está no pique. Mas na semana normal, parece que o foguete de São João, né? Dessas épocas de festa junina, sobe, faz uma barulheira, depois quando cai, como é que está lá embaixo? Tudo apagadinho, chamuscado, queimado. O crente bom, ele tem muita lenha para queimar durante muito tempo. Ele tem que ser persistente e esperançoso. O texto termina dizendo: fazendo assim, o que vai acontecer com o santo de casa? Salvará a ele mesmo e aos ouvintes dele, que pode ser a mãe dele, pode ser o pai dele, pode ser o irmão dele, pode ser o vizinho dele. Hoje, isso agora já para encerrar, o mundo não está preocupado com o discurso, porque discurso é fácil de fazer, até esse aqui. O mundo está preocupado com o que ele pode ver em você, a qualidade da vida que ele pode ver em você. Qual foi a insistência de Felipe com a sua mãe? Vocês esqueceram da mãe? Como é que ele falou que a mãe dele era na igreja? É uma santa. Beijinho, beijinho para todo mundo. E na casa dele, pau, pau. Né? Não é isso? A vassoura não estava na mão dela? Então, irmãos e irmãs, os santos de casa precisam fazer milagres com o seu próprio testemunho. Virando a folha para a gente concluir, veja bem que eu coloquei aí um artigo com algumas ideias, porque eu não sei não se aqui tem gente assim, mas eu já detectei algumas pessoas por aí que vivem com aquela mentalidade de vítima. Aquele tipo de crente que parece que o cristianismo para ele é um sofrimento, ele é um sofredor, o diabo o persegue o tempo todo, ele não tem nenhuma vitória, nenhuma bênção, ele está sempre com aquela cruz pesadona, que ele está andando para lá e para cá, e para ele seguir a Jesus é um sofrimento, é uma coisa muito pesada, e ele atrai assim a dó e a pena de todo mundo da igreja dele. Tem crente que tem essa mentalidade de vítima. Ele não lembra em nenhum instante que ele é mais que vencedor por meio daquele que lhe amou. Ele não lembra em nenhum instante que aquele que está com ele é maior do que aquele que está no mundo. Ele não lembra em nenhum instante de que se Deus é por ele, quem poderá ser contra ele? Ele esquece dessas promessas todas e cultiva uma mentalidade de vítima que atrai a pena e a dó de todo mundo. Aí então eu li uma história, e nessa história veio uma sugestão desse camarada aí, Walter Anderson, ex-combatente voluntário do Vietnã. Eu fiz questão de colocar o voluntário, porque nem todo mundo é louco o suficiente para ser voluntário, para ir numa guerra idiota, que não trouxe benefício nenhum, só foi uma guerra para manter as fábricas bélicas dos Estados Unidos, e manter o ego do presidente Kennedy lá em cima e tudo mais, e manter 100 e tantos mil americanos debaixo do chão, mortos, e outros milhares mutilados. Mesmo assim, Walter Anderson, voltando sem problema algum de saúde, ele sugeriu 7 regras de vida interessantes. Primeiro, saiba quem é responsável. Você tem que ser, eu também. Pela vida, pela fé que eu abraço, pela igreja, pelos compromissos que eu assumi. Então, para você não ficar com a mentalidade de vítima, de pobre coitado dentro da igreja, aquela figura que de vez em quando eu falo, já no instituto falei tantas vezes, eu acho que tem muito crente com a mentalidade da hiena,
daquele desenho antigo, sabe? Quem que sabe como é que ela fazia? Mas ela não falava com esse ânimo todo, não. Ela vem, ó vida, ó dia, sabe? E tem muito crente que você pergunta para ele: ô irmão, como é que vai? Tudo bem, pastor? Até o cumprimento dele é lastimoso, o dedão dele não funciona, parece que está sempre em baixa, com a pressão 8/5, sabe? Essas coisas assim. Então, saiba quem é responsável. Diga: a minha parte do corpo de Cristo, eu vou dar o sangue, mas eu vou fazer. O que depender de mim, eu serei fiel a ti. Outra dica dele: acredite em alguma coisa grande. Veja, será que você crê em algo grande, poderoso, algo que é maior do que tudo? Isso não pode ser sufocado por nada desse mundo. Para você tirar essa mentalidade de vítima e ser um santo de casa, porque na verdade, você é maior, por causa da fé que você tem, do que a dureza de coração de alguém que vive com você. Você é muito maior do que isso. Então, pratique a tolerância. Tem muito crente que parece que quando evangeliza alguém, ele quer abrir a cabeça à tapa do pobre desgraçado que não pode crer, porque a mente dele não foi regenerada ainda. Ele ouviu com esses ouvidos, mas não ouviu com o coração. E o outro, que é só semeador, pensa que é um convertedor. Aí ele quer forçar, e ele quer pregar em 5 minutos um evangelho eterno, e no 6º minuto ele já quer fazer uma oração de entrega. E quando ele ora, quer que a pessoa entregue a vida a Cristo, ele já sai dali em ponto de bala. E se a pessoa não entrega, ele diz: tem demônio, já acusa o pobre coitado, fica ali arrasado, e Deus fica lá no céu pensando: o que eu fiz para merecer um filho desse, que quer fazer o papel do Espírito Santo, que quer entrar no coração que ele não pode fazer? Então, olha, pratique a tolerância. Jesus cruzou com tanta gente da pior espécie, tolerou, amou, cativou, e ele era um santo, fez milagres. Vocês são a prova desse milagre. Outra coisa que cura a mentalidade de vítima é ser corajoso. Tem hora que a tua família que não crê, ou teu amigo que não crê, precisa ver que você leva a tua fé até as últimas consequências. É uma questão de fé, é uma questão de ética, de consciência. Às vezes no trabalho, você não pode recuar. Se Carol ligou, você tem que pelo menos ser decente e falar assim: olha, eu não posso falar contigo agora, eu estou apressado, eu tenho que ir para o trabalho, por favor, me liga depois eu te ligo. Você tem que ser corajoso a ponto de levar a ética da tua fé até as últimas consequências. Aí você será um santo, sem mentalidade de vítima, e fará milagre. Ame alguém. Quando você for falar com alguém de Cristo, e com a sua família principalmente, você não é um ditador de leis espirituais, nem de 4, nem de 20. Você é uma pessoa que tem que amar como Cristo amou. Amar o Zaqueu, que ninguém queria nem olhar na cara. Amar a samaritana. Amar a prostituta. Amar o intransigente, amar o cético, amar qualquer um. Você tem que ser ambicioso, no sentido de ter sonhos, de ter uma visão com olhos abertos, para saber que um dia aquilo que se planta, haverá de se colher. Mesmo que a plantação demore uma noite inteira, com muitas lágrimas e choros, a colheita é certa e ela há de vir. A tristeza dura às vezes uma noite de uma vida, mas quando amanhece, o dia da graça de Deus, aí é alegria só. E finalmente, sorria. Seja um otimista, porque eu não acredito em crente triste. Um crente triste é uma incoerência. É uma coisa que não combina, não está certo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então eu pergunto: santo de casa faz milagres? Então eu vou perguntar diferente: santo de casa aqui vai fazer milagre? Vai fazer com persistência, com amor, sendo aplicado, sendo um exemplo, de alguma forma sendo até o próprio sacrifício, se for o caso?
aí então Deus será glorificado. E de uma forma bem simples, Jesus dá um recado agora para vocês: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nada mais, nada menos do que isso Jesus está dizendo. Seja um santo, iluminado na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Seja a luz do teu bairro, da tua rua, e as tuas obras serão vistas, e o teu Deus será glorificado, e o teu testemunho terá um tal magnetismo que as pessoas virão querer saber qual é o motivo da esperança que está no teu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão em um só corpo, comunhão. Viva ricamente nos corações mensagem que Cristo nos falou. Acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor. Em tudo quanto se for falar ou fazer, se lembrar que é de Cristo todo poder, a Ele sim vamos louvar. Com salmos e canções, Espírito, com salmos e canções, Espírito, com salmos e canções espirituais. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão em um só corpo, comunhão. Viva ricamente nos corações mensagem que Cristo nos falou. Acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor.